No vídeo de hoje, contarei a história de João Caveira. Primeiramente, a gente é bom lembrar que a linhagem de caveiras vem ali as sete principais, porém, há histórias de que são 49, outros falam que é 50, 51, 52, tá bom? Eu acredito muito no número 49, que é ali os que morreram naquela linhagem, naquele grande incêndio que teve. Eles são muito antigos, né? Existe uma passagem, as histórias deles começam ali em torno de 400, 700 anos depois de Cristo, porém existe sim uma passagem antes disso, que foi ali o início, porque desde então o esqueleto sempre existiu, o osso, eles são responsáveis pela morte, eles são responsáveis pela passagem. A história do João Caveira, ele era agricultor, assim como todos os seus irmãos, que ele era um grande agricultor, ambicioso, trabalhava com trigo, assim como todos os outros irmãos, para agradar seu pai, que havia morrido. Ele se apaixonou por uma mulher muito bonita, muito aparente, mas de grande porte financeiro, e naquela época todos os casamentos eram arranjados, era a união de fortunas, de riqueza, então ele tinha que ter muito dinheiro para conseguir pedir a mão daquela moça em casamento. E por amor ele fez isso, ele trabalhou muito, ele comprou terras, enfim, ele ficou dono ali de praticamente 50% de toda aquela cidade. Então ele teve muitos imóveis, muitas terras, ganhou muito dinheiro. E quando o irmão dele cresceu o olho sobre ele, que seria o José Caveira, cresceu o olho sobre ele, pegou e roubou ele, saqueou ele. E é naquilo, o irmão ficou muito chateado, perdeu a mão da sua amada, graças ao seu bendito irmão. Tem uma passagem evolutiva muito importante para a humanidade, para a espiritualidade. A caveira significa vida, porém, por ela trazer, mas como a caveira, a gente pensa que a gente só vai ser uma caveira quando morre, a caveira é a morte da carne, isso está correto, perfeito. Todos os caveiras dizem a mesma coisa, mas é uma vida, é uma evolução, significa que é um recomeço, então é algo bom pro outro lado. Então, não é algo ruim, a gente não tem que enxergar a morte como algo ruim, a gente tem que enxergar a morte como uma passagem da vida, a gente tem que aproveitar enquanto a gente tá aqui, tá vivo, se preocupar com as nossas coisas, em vez de se preocupar com a vida dos outros. O João Caveira em si toma bebidas finas, muito refinado, é interessante, como eles trabalhavam com trigo, então o trigo seco é interessante para você fazer oferendas com isso, para te trazer prosperidade, dar sacrifício. E a caveira significa prosperidade e saúde, interessante para quem quer esse caminho, tá? Eles fumam charutos, inclusive as pombogeiras também, como as caveiras femininas. Lembre sempre de quando você tratar o seu caveira e você sempre agradecer por todos. Eles têm quisilas com sol. Geralmente quem trabalha com caveira são branco, quase transparente, apesar de não serem alemães, por exemplo. Dificilmente os caveiras pegam pessoas de peles escuras.